Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você vai ver esse vídeo. Eu sou a Giovana Muramei, tô aqui com o João Pedro Duarte, o José Paulo Moura e o Wellington Diego e nós vamos falar do estilo internacional. Pode passar. Sobre o contexto histórico do estilo internacional, é que ele é um movimento que surgiu em 1932 na Europa, no final da Primeira Guerra Mundial. Ele foi definido pelos curadores do Museu de Arte Moderna Henry Russell Hitchcock e Philip Johnson. O objetivo de princípio era reerguer as cidades destruídas pela guerra. Sendo os arquitetos desse movimento, eles tinham um incômodo com o estilo eclético da época, que não seguia um, um bom, um, uma boa harmonia. Então, eles preferiram usar possibilidades que estavam sendo trazidas da industrialização, como as novas técnicas do uso do concreto armado. E é importante avisar que o estilo artístico em alta naquela época era a Arte Deco, que era caracterizada por ter muitas cores, muito brilho, muitas estampas, sendo basicamente o contrário do que o internacional é. Que ele predomina o branco, ele predomina. Eles mexem com aço e vidro. É tipo colocar um arco-íris do lado de uma paleta de tons de cinza. E saindo das regiões europeias, como a Holanda, a Alemanha e a França, que foi onde começou a surgir, o estilo internacional ele também se expandiu para os Estados Unidos quando começaram a emigrar para o país por causa da busca por novos empregos, da melhora de vida, pós-Primeira Guerra, que era o país que estava mais se desenvolvendo. E ele ganhou destaque principalmente em 1950, por ter aproveitado o movimento do desenvolvimento tecnológico e da expansão econômica, com os ideais modernos que o movimento tem, principalmente. Sem se basear nas antigas regras de arte, porque ele é um novo modelo de arte que seguia os seus próprios ideais. Inclusive, muitas pessoas se referenciam ao movimento como arquitetura moderna. Só que a arquitetura moderna, na verdade, é um conceito bem mais amplo e que ele encaixa muitos outros movimentos que sem ser só o internacional. Que eles são movimentos caracterizados por romper com os padrões de pensar e de produzir na arte e aqui no caso no design e na arquitetura. Então, ele só faz parte da arquitetura moderna e do modernismo, mas ele é um movimento próprio que é nomeado de estilo internacional. Eu selecionei três artistas importantes do movimento internacional e eu vou começar falando do que eu acredito ser o mais influente, o Mies van der Rohe. Ele criou a famosa poltrona Barcelona e ele tinha uma virtude artística de menos é mais. Ele prezava sempre por uma aparência mais simples. E era mais importante para ele as necessidades adaptadas ao ambiente que se encontra. Ele tinha grande referência na área industrial, como o aço e o vidro. Uma das suas obras mais famosas é o Pavilhão Alemão, que foi construído para a Feira Mundial de 1929 em Barcelona e que, mesmo depois de ser demolido, foi reconstruído na década de 80, no mesmo local. E essa obra, ela foi pensada em pessoas de alto escalão, foi pensada para pessoas da monarquia. Por isso, ele abre mão um pouquinho do minimalismo e coloca essa plataforma enorme em cima das paredes, que é para simbolizar a grandeza da monarquia. Ele está comparando a monarquia com a antiga Grécia. E também temos o Le Corbusier. Ele era francês e ele compreendia que por causa da inserção do automóvel na vida urbana, que a arquitetura teria que mudar, a arquitetura teria que se adaptar aos automóveis. E ele planejava uma cidade do futuro, que consistia em grandes blocos de apartamentos. Uma das suas obras mais famosas foi a Vila Savoy, finalizada em 1931. Ela foi também inspirada nos meios de transportes. Essa obra visa a liberdade do arquiteto e uma visão panorâmica no andar de cima. O terceiro artista que eu vou falar, não acredito que ele tenha nenhuma característica excêntrica dele mesmo. Ele é muito importante porque ele foi o fundador da Bauhaus.
A escola de arte Bauhaus é uma escola funcionalista que foi importante para o nascimento do modernismo, como o Duarte falou, que o estilo internacional não é modernismo, ele foi o precursor do modernismo. Essa escola prezava obras simples e originais, obras que se opusessem ao tédio sem necessidade de exageros. E eu vou falar, para encerrar, da influência que o movimento teve no Brasil, pois foi realmente um movimento, foi além da estética. O estilo internacional, ele chegou no Brasil nos anos 60, 10 anos atrasado. E 10 anos depois que a maioria dos movimentos que se encontram nesse conjunto de arte moderna. E é por isso que não existem tantas construções no estilo internacional aqui no Brasil quanto em outros países que tem mais. Mas mesmo tendo chegado atrasado e por isso tendo tido desvantagem em relação a outros movimentos, ele ainda foi um pilar muito importante na história da arquitetura do Brasil. Os primeiros arquitetos modernos do Brasil, a geração, por exemplo, do Oscar Niemeyer, eles tinham o Le Corbusier, que o Paulo falou, e que tem a foto no slide passado, como uma base, como uma grande influência no trabalho deles. E você pode reparar que muitos dos monumentos e dos edifícios do Brasil, até os construídos hoje em dia, têm muitas características do estilo internacional, como, por exemplo, como você pode ver no slide, que o Duarte falou, que é o concreto armado, que é essa estrutura que é muito comum em prédios de grandes cidades. O brise-soleil, ou quebra-sóis, que é o que tem embaixo do concreto armado, que é esse tipo de estilo de janela de ventilação pro prédio. Essas pilastras, que são chamadas de pilotes, que são muito comuns em prédios importantes das cidades e museus e prédios do governo. Então dá para observar que mesmo que tenha se atrasado um pouco, esse estilo ainda foi muito fundamental e muito importante e é ainda muito atual e moderno, mesmo que tenha surgido muito tempo atrás. A nossa apresentação ficou por aqui, muito obrigada e bom dia, boa tarde ou boa noite.